Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus continue lhe abençoando. Eu estava aqui pensando no que eu iria falar para vocês hoje. E pensei em algumas coisas. Porém, eu decidi falar a respeito de Abraão. O exemplo de Abraão. Até porque eu sei que existem muitas pessoas que estão passando por situações difíceis, complicadas. E eu poderia falar um pouco da minha vida, das coisas que eu já passei, tenho passado, tenho vivido, as lutas, as dificuldades. Poderia falar também de alguém que me enviou mensagem ou e-mail falando dos seus problemas, das suas lutas, das suas dificuldades. Mas eu quero falar de Abraão, porque todos que conhecem a Bíblia conhecem a história de Abraão, que é considerado o pai de todos nós na fé. E falar a respeito da fé de Abraão. Porque quantas vezes nós olhamos para a situação que estamos vivendo e não conseguimos crer, não conseguimos acreditar que há uma saída, que há uma solução. Às vezes pensamos que chegou o fim, acabou. Porque nós temos a tendência, nós seres humanos, temos a tendência de olhar para as circunstâncias. Por exemplo, olhar para o exame médico que diz que a doença é incurável, olhar para as dívidas que são impagáveis, os números altos das dívidas. Temos a tendência de olhar para a nossa idade, o tempo está passando. Temos a tendência de olhar para o nosso corpo, o corpo envelhecendo, enfraquecendo. Temos a tendência de olhar, por exemplo, para a situação do país, a situação econômica. E, olhando para essas situações, o que acontece? As informações, elas vão para a nossa mente. E aí a nossa mente, ela trabalha de forma negativa contra nós mesmos, porque começamos a pensar de forma negativa. Começamos a pensar de uma forma limitada, porque olhamos para as circunstâncias, olhamos para o nosso corpo. Veja o que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de Abraão. Ele fala algo em Romanos, capítulo 4,
do versículo 16 em diante, veja o que ele fala a respeito de Abraão. Veja, o apóstolo Paulo, ele tinha realmente uma visão, um entendimento muito avançado para os dias dele. Ele conseguia ver coisas espirituais que nós, hoje, praticamente 2000 anos depois, temos ainda alguma dificuldade para enxergar. Mas ele tinha, e ele dizia que tinha a mente de Cristo. Veja o que ele diz. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Quer dizer, chama à existência as coisas que não existem. Pelo menos não existem aos nossos olhos físicos. Porque o que os nossos olhos veem é o físico. Então os nossos olhos, eles veem a barreira, o obstáculo, as dificuldades. Os nossos olhos veem isso. Porém, o Deus que cremos, ele chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, é a questão de nós começarmos a falar e a pensar em coisas positivas, em coisas boas, mesmo que as informações sejam contrárias. As informações que recebemos da nossa visão, do que vemos, do que ouvimos, do que sentimos. Isso é fácil? Não, não é fácil, é um exercício que temos que, a cada dia, colocar em prática. Não é uma simples confissão positiva, mas é justamente crer no impossível. Crer naquilo que os nossos olhos não estão vendo. Crer naquilo que nós não estamos sentindo, não estamos tocando, mas cremos. Veja, ele fala assim sobre Abraão, o qual em esperança creu contra a esperança. Porque, imagine, Abraão, ele creu contra a esperança. Porque ele tinha uma promessa. Ele havia recebido uma promessa de que seria pai. Com 75 anos, ele recebeu essa promessa. E já haviam se passado 25 anos e a promessa até então não havia se cumprido. Tanto é que ele diz assim,
o qual em esperança creu, contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, quer dizer, ele não enfraqueceu na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, ele tinha 99 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Que fé maravilhosa essa fé de Abraão. E essa fé que nós temos que buscar. Por isso, não atentando nas coisas que se veem, pois as coisas que se veem, elas são temporais, passageiras. Mas naquilo que não se vê, nós precisamos, meu irmão e minha irmã, por mais que seja difícil, nós precisamos continuar crendo. Mesmo diante do corpo amortecido, mesmo diante do tempo, da idade, diante de qualquer situação, continuar crendo. E eu falo isso para você, e quando eu venho aqui e trago uma mensagem para você, você pode estar certo, estar certa de que essa mensagem, ela também serve para mim. Aliás, primeiro serve para mim e eu passo para você. Porque se nós olharmos para as circunstâncias, nós vamos realmente desanimar. Pensar que não tem mais jeito, que não tem mais solução. Chegou o fim. Porém, nós temos que confiar na palavra. Abraão, ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Glória a Deus. Ele não levou em conta o seu corpo amortecido. E tampouco ele considerou o amortecimento do ventre de Sara. Quer dizer, tudo era desfavorável, humanamente falando. Então, precisamos crer que vai dar certo, que vai acontecer. Precisamos disso. A cada dia, a cada instante. Quando os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentimentos, eles mandarem qualquer informação para a nossa mente, dizendo, não pode, não tem chance, não tem saída, devemos buscar na palavra esse exemplo. Pode. Porque pôde para Abraão. Pode. Porque para Deus não existe impossíveis. Pode. Vamos continuar crendo, vamos continuar acreditando. Isso que devemos fazer. Eu não sei
quais são as informações que o seu corpo, que os seus olhos, os seus ouvidos, os seus sentimentos, as notícias estão mandando para a sua mente. Mas se elas são negativas, se as informações são negativas, não aceite. Você deve rechaçar na sua mente. Procurar na palavra. Por exemplo, se você é uma pessoa que está sozinho ou sozinha e a solidão vem para lhe causar tristeza, o que é que você busca na palavra? Jesus disse: não vos deixarei órfãos, eu estou contigo, estarei contigo todos os dias. Então ele está comigo, eu não estou só, ele está comigo. Vamos supor que venha uma informação que você olha assim um exame médico, por exemplo, seu ou de um familiar que está doente, uma enfermidade, os médicos já não dizem, ou dizem que não tem mais jeito, aí você vai lá, busca na palavra. Para Deus não existe impossíveis. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Você vai buscar uma informação na palavra que combata aquela informação negativa que os seus sentimentos, os seus olhos, os seus ouvidos estão mandando para a sua mente. Veja, e aí você começa a dizer consigo mesmo: eu vou conseguir, vai dar certo, eu creio. Porque mesmo que a situação seja contrária. Esse exemplo de Abraão poderia dar o exemplo daquela mulher com fluxo de sangue que dizia consigo mesmo, ou consigo mesmo. Ela dizia com ela mesma: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Ela dizia com ela, né? Ela dizia com ela mesma. Ela dizia: se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. Tão somente tocar, ficarei curada. Não eram outras pessoas que diziam para ela. Não. Porque ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Se tão somente tocar. Dizia. Então diga, eu vou conseguir, vai dar certo, eu vou sair dessa situação, eu não estou só, eu não estou doente, eu não estou enfermo, eu vou superar essa situação, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou. Você diga isso. Comece a exercitar isso. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. Hoje nós não podemos tocar nas vestes dele, porque ele é espírito. O Senhor é espírito. Mas podemos dizer: se eu tão somente continuar crendo, vai dar certo. Tá bom?
Forte abraço a todos e vamos em frente.